Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre 6 emoções principais. Vão ser 3 positivas e 3 negativas. E a gente também vai falar sobre um conceito muito importante de intervenções positivas, certo? Então vamos lá, primeira emoção que eu quero trazer pra gente hoje é a gratidão. Só para vocês entenderem o contexto de falar sobre gratidão é o seguinte: quando a gente vive dedicando muita energia nossa a aspectos do passado, a gente tende a entrar num estado mais melancólico de tristeza. E quando a gente dedica muita energia a aspectos do futuro, a gente entra num estado de ansiedade. E nenhum desses dois estados são os mais agradáveis, né, para se viver. A ideia da gratidão é muito importante porque ela é a emoção positiva que mais traz a gente para o momento presente, certo? Bom, para vocês entenderem a nível cerebral, quando a gente percebe que existem coisas boas na vida ou no nosso dia, quando a gente consegue perceber os aspectos positivos das coisas, o nosso cérebro libera dopamina. É uma substância que gera na gente uma sensação de recompensa, de quero mais daquilo, quero adicionar mais daquilo na minha vida. Então essa sensação de gratidão gera a dopamina, que é a recompensa, e por isso a gente se sente melhor. Então a gente quer se sentir mais grato, não por uma bobagem, mas porque isso faz a gente se sentir melhor e mais conectado ao momento presente. O legal da gente aprender sobre a gratidão é que ela, assim como todos os outros estados de espírito, né, eles podem ser treinados para que eles apareçam mais naturalmente na nossa vida. Então, se, por exemplo, você não se sente grato com muita frequência, você pode desenvolver estratégias para você adicionar mais dessa emoção na sua vida de forma mecânica, né? Então, você vai adicionar propositalmente para que seu cérebro vá sendo treinado a naturalmente enxergar os aspectos positivos nas próximas situações. Inclusive, mais pra frente a gente vai ter uma atividade bem ligada a exatamente isso, a conseguir treinar o nosso olhar a ser mais grato para se sentir melhor. A segunda emoção positiva que a gente vai abordar é o entusiasmo. E aí, vamos começar falando óbvio, né? Então, quando a gente está feliz, quando a gente está animado, como é que o nosso corpo reage? Normalmente a gente está numa postura um pouco mais aberta, mais expansiva, a gente está falando mais alto, a gente pode até pular de alegria às vezes, né? Esse é como o nosso corpo fica quando a gente está animado. Isso todo mundo já sabe. A parte revolucionária desse entendimento é que o oposto também é verdadeiro. E aí eu vou te explicar. Você pode treinar o seu corpo a te deixar com o estado de espírito que você deseja. Seu corpo, a depender da forma que você usa ele, pode te deixar mais animado ou mais desanimado. Vamos pensar o seguinte, se você acorda de manhã cedo, tá meio sonolento, claro, mas você faz uma posição mais aberta, a gente chama de posição de poder, essa posição assim, mais expansiva. Se você ouve uma música mais animada, se você alonga, se você se espreguiça, né, que é uma coisa super importante. Se você faz esses movimentos com seu corpo, você está direcionando ele para o estado de ânimo que você quer estar, que é um estado mais entusiasmado, digamos assim. O nome disso até ficou popularmente conhecido como Fake it until you make it. O que é que isso é a tradução, né? Finja até se sentir. Por mais estranho que pareça, se você fingir para você mesmo que você está animado e agir como se você estivesse animado, você vai ficar mais animado. A terceira emoção positiva que a gente vai conversar é o amor. E aqui a gente não vai falar ainda de paixão, mais pra frente eu vou falar um pouco de paixão, mas sim do amor mesmo, em todas as suas formas, né? Uma coisa interessante sobre o amor acontece a nível hormonal também. Quando a gente está perto de pessoas que a gente ama, pessoas que a gente cuida mesmo, a gente tem uma maior liberação de ocitocina, que é conhecido como o hormônio do amor, exatamente por isso. E a consequência disso no nosso corpo, então pensa assim, quanto mais ocitocina, a gente tem uma redução de cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse. Então olha que legal, quanto mais amor na nossa vida, menos estresse a gente sente. Então é muito legal a gente usar esse contraponto no nosso dia a dia. Se a gente está muito estressado, será que está faltando momentos de convivência com as pessoas que a gente ama mesmo? E aí eu tô falando da convivência bem profunda, tá? Não adianta nada você morar na mesma casa da pessoa que você ama se você não está convivendo com amor, de forma amorosa com aquela pessoa. Um contato físico, um abraço libera muita ocitocina e por isso diminui os nossos níveis de estresse. Isso é bem legal.
E aí é interessante a gente destacar que no nosso corpo nada acontece por acaso. Então, assim, se o amor dá essa sensação positiva na gente, com certeza tem alguma estratégia por trás disso. Lá atrás, né, na época mais primitiva, essa sensação boa foi importante para a gente começar a se firmar em famílias. A sensação do amor é importante para os pais cuidarem dos filhos e poder permanecer, né, a nossa espécie se desenvolvendo. Então, absolutamente toda emoção tem esse papel evolutivo, que o amor tem de forma bem clara. E um terceiro aspecto importante do amor. Quando a gente ama as pessoas, é como se tudo estivesse mais em jogo, mais arriscado, sabe? Então, quando a gente ama alguém, a gente cria mais expectativas, as conversas com as pessoas são mais intensas, tá tudo meio tudo ou nada, é tudo mais arriscado mesmo, porque a gente ama a pessoa, né? Então, esse estado de uma emoção tão poderosa quanto o amor pode deixar a gente meio numa corda bamba. Mas se a gente parar pra pensar, é esse aspecto do amor também que faz a gente perdoar alguma decepção que a gente teve, faz a gente relevar algumas bobagens do dia a dia com as pessoas que a gente ama. Então, tudo tem dois lados. Bom, falamos de gratidão, falamos de entusiasmo, falamos de amor e agora eu vou começar a falar das emoções negativas. A primeira vai ser a tristeza. Bom, todas as emoções cumprem um papel importantíssimo na nossa vida, inclusive a tristeza. É muito importante a gente ficar triste por questões que acontecem com a gente, né, pequenos problemas da vida. Então, tira uma nota ruim quando a gente é mais novo, briga com uma pessoa que a gente gosta. E também é importante viver o luto de grandes problemas, né, uma perda, uma frustração daquelas. A gente precisa passar por tudo isso, ainda que pareça bem desagradável. A verdade é que a gente aprende muito com a tristeza. A tristeza deixa a gente mais sábio, mais maduro. E se a gente não passa pela tristeza, ela termina virando um fantasma na nossa vida, né? Se a gente evita essa sensação, ela vai estar escondidinha ali em algum lugar, querendo escolher um momento inoportuno para aparecer. Então é importante que a gente abrace esse sentimento também. E aí, qual é a diferença? Se você passa por um momento de tristeza que não é uma doença e depois você supera esse momento, você consegue sair dessa crise, tá tudo bem. O grande problema é quando a pessoa entra num momento de tristeza, mergulha e fica lá. Isso pode sim se desenrolar para um processo depressivo, que é uma doença. E aí eu faço aqui uma observação super importante que em um estado, né, patológico de depressão, não tem curso de inteligência emocional. Tem mesmo uma consulta com um médico de confiança, um tratamento, para que depois o curso faça mais sentido, né, para essa pessoa. Então, a depressão não pode ser comparada com a tristeza para uma pessoa que não tem patologias, certo? Agora, se você é saudável e vive momentos de tristeza, às vezes é muito comum, acho que para mim, para você, para todo mundo, que ali no olho do furacão a gente sempre acha que aquilo não vai passar, né? Que aquilo vai durar para sempre e que vai estragar a nossa vida por completo. É legal a gente pegar uma perspectiva que poxa, você já passou antes por outros momentos de tristeza. Eles passaram, né? Então, se eles passaram, esse também vai passar. Por mais que pareça que o mundo parou para te atrapalhar, que você é muito azarado, que a vida é injusta, vai passar. Eu gosto até de contar de uma historinha de uma pessoa que encontrou um ser iluminado, né, budista, uma pessoa iluminada budista, tipo um monge, e aí perguntou para ele qual era o segredo da felicidade, da vida para ele, né? O que é mais importante que ele aprendesse na vida. E aí o monge deu 2 anéis para essa pessoa. Falou, olha, deixa esse anel na mão esquerda e olha para esse anel num dia que você estiver muito, muito, muito triste. E deixa esse outro anel na mão direita e olha para esse anel num dia que você estiver muito, muito, muito feliz. Dentro do anel vai ter uma mensagem, dos 2 anéis. Aí a pessoa foi viver a vida dela e um belo dia ela estava muito, 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 muito triste. Aí ela pegou o anel e leu o anel da mão esquerda, que era quando ela estivesse triste. E estava escrito atrás do anel, isso vai passar. Aí ela seguiu a vida dela, aquilo de fato passou e um belo dia ela estava muito, muito, muito feliz. Aí ela pegou o outro anel e virou. E lá estava escrito, isso também vai passar. Então, é isso, vai passar. A quinta emoção que a gente vai abordar é o medo, tá? E aí, essa tendência a buscar segurança mesmo é primitiva da nossa espécie e de todas as outras.
Muitos especialistas dizem que o medo foi a primeira emoção que a gente viveu, exatamente porque ele é determinante para a gente estar aqui até hoje. A nossa espécie, ela teve uma mudança de medos, né? O que é que isso quer dizer? Lá atrás, o ser humano tinha muito medo de ser atacado por uma onça, de faltar comida, de ter um enchente e acabar com a caverna dele, alguma coisa assim. Hoje em dia os nossos medos mudaram, porque a gente mudou o mundo. Então hoje em dia os meus medos são, será que eu vou ser rejeitada? Será que ele vai brigar comigo? Será que eu vou perder dinheiro? Será que eu vou perder uma oportunidade? Será que eu vou me arrepender daquilo que eu decidi? Esses são os medos que a gente vive hoje. E só para vocês entenderem, eu brinco assim com meus clientes que se alguém sentar na minha frente e falar que não tem medo de nada, eu vou falar para a pessoa ir para o psiquiatra, porque não tem como, não é natural não ter medo. O medo é uma programação biológica importantíssima para a gente estar protegido, de autopreservação, certo? Então ele é bem útil. O lado ruim do medo, né? Como tudo na vida, o lado ruim do medo. Se a gente tem muitos medos e a gente alimenta muito esses medos, é possível que a gente entre naquela famosa zona de conforto, né? Quando você se sente protegido demais e confortável demais, sem se arriscar nem um pouco. E isso gera uma insatisfação, claro. O problema é que quando a gente fala de sair da zona de conforto, as pessoas acham que é para tomar decisão maluca, virar a vida de cabeça para baixo, sair revolucionando tudo. E talvez você não precise fazer isso. Às vezes, pequenas mudanças no dia a dia já expandem essa zona de conforto e vão trazendo mais satisfação, mais autorrealização para a gente. Então, vai lidando com um medo de cada vez. E claro, se você precisar fazer uma revolução maior, aí você vai se planejar mais, vai avaliar melhor, mas às vezes não precisa, às vezes pequenas superações fazem toda a diferença. E a melhor forma da gente fazer isso é revendo a maneira que a gente está conversando com o nosso medo, né? Então eu gosto de usar o já que. Pensa assim, primeiro você vai descobrir do que é que você está com medo, né? Por que você está com medo daquilo, qual é a ameaça que você está identificando, vai tentar entender dessa forma. E aí você vai pensar, olha, já que eu tenho medo, eu posso não ir. Eu posso falar, não, eu não vou porque eu estou com medo. É uma opção. A outra opção é você falar, bom, já que eu estou com medo, é melhor que eu me planeje mais, é melhor que eu me dedique mais, é melhor que eu peça ajuda, é melhor que eu pense em um plano B, plano C. Isso sim torna o medo bem útil na nossa vida. A sexta emoção que a gente vai falar hoje é a raiva. Primeiro aspecto da raiva para eu compartilhar com vocês. Ela é cumulativa. O que é que isso significa? Você deve conhecer uma pessoa que vive um dia assim com muito estresse, então suporta fatores estressores no trabalho, digamos, passa por muita coisa em um dia de trabalho e não explode, mas quando chega em casa, explode no primeiro comentário da família, por exemplo. Isso quer dizer que ao longo do dia dessa pessoa, ela foi acumulando aquela emoção da raiva e aí a gota que faltava era um comentário de alguma pessoa da família dela para ela explodir. Ou seja, pequenas irritações do dia a dia que parecem inofensivas porque ali na hora você não explodiu, na verdade abaixam o nosso limiar de raiva e tornam a gente mais explosivos. Então essas pequenas insatisfações que às vezes a gente acha que não fazem tanta diferença, fazem, porque vão acumulando até a hora que a gente não aguenta mais e explode. Outro aspecto da raiva importante, a raiva se alimenta da raiva. E é aí que tá, tem muita gente que acha que é importante dar vazão à raiva, né? Deixar a raiva realmente consumir a gente. E ali na hora você pode até ter vontade de fazer isso. Você está vivendo um negócio, dá vontade de explodir mesmo. Mas a gente sabe que quando a gente explode com a raiva, depois a gente não se sente bem. Depois a gente repensa aquela atitude, né? A questão é que sempre que você está vivendo um estado negativo ruim, se você buscar mais justificativas para aquele estado ruim, você vai achar. Ou seja, se você está com raiva, a sua tendência é buscar mais e mais argumentos que vão alimentando a sua raiva. O nome disso é ruminação e não é um hábito emocional legal. A gente precisa abrir mão da ruminação. Quanto mais você ficar alimentando sua raiva, mais ela vai ganhar força e não é isso que a gente quer. Então o que é que a gente quer, né? Como é que a gente lida melhor com a raiva? Olha, clichês que são verdade. Contar até 10 funciona.
Por que contar até 10 funciona? Porque às vezes tudo que seu cérebro precisa é de um pouquinho de tempo para ver aquela situação de outra forma, para avaliar os prós e os contras, né, de explodir, para tentar repensar mesmo uma atitude. E em 10 segundos o seu cérebro consegue fazer isso. Então no próximo evento de raiva, para um pouquinho, conta até 10 e eu tenho certeza que você não vai optar por explodir como você optaria antes. E vai se arrepender muito menos, com certeza. Agora eu vou trazer para vocês um conceito chamado intervenções positivas. Vamos lá. A psicologia positiva, ela busca minimizar as emoções negativas, mas também e principalmente maximizar as emoções positivas. Ou seja, não basta só se sentir menos triste, com menos medo e com menos raiva, mas a gente também precisa se sentir mais grato, sentir mais amor e sentir mais entusiasmo. Algumas teorias sustentam que uma proporção de 3:1 é a melhor possível, né? A partir dessa proporção você já se sente bem. O que é isso? Para cada uma emoção negativa que você viver, é legal que você tenha 3 emoções positivas. E aí esse equilíbrio é o nosso bem-estar. Intervenções positivas são atividades específicas que são adicionadas à vida das pessoas, né? Então, na nossa vida, para que a gente melhore essa proporção, para que a gente sinta mais emoções positivas e menos negativas. Um asterisco bem importante. Então, será que as intervenções positivas são conselhos? Olha, não. Qual a diferença? Existem muitos conselhos sobre como ser feliz, né? Muitos, desde conselhos religiosos, filosóficos, enfim, tem todo tipo de conselho no mundo para a gente ser feliz. Várias teorias, vários manuais. As intervenções positivas da psicologia positiva são assim, a gente pega esses conselhos, os cientistas levam esses conselhos para o laboratório e testam. Eles pegam as pessoas, medem a felicidade dessas pessoas, aí colocam as pessoas para aplicar esses conselhos e depois medem de novo a felicidade dessas pessoas. Se esses conselhos de fato se comprovarem cientificamente será que eles conseguem mesmo aumentar o nível de felicidade da pessoa antes dele ter praticado e depois dela ter praticado? Se isso se comprovar cientificamente, isso é uma intervenção positiva. Deixa de ser apenas um conselho aleatório sobre felicidade e passa a ser uma intervenção positiva. As intervenções positivas, elas não funcionam igual, né, para todas as pessoas do mundo, em todos os contextos. E aí eu gosto de comparar, por exemplo, com o Tylenol. O Tylenol é um remédio que cientificamente diminui os sintomas, como por exemplo uma dor de cabeça, uma febre, funciona para a maioria das pessoas, na maioria dos casos, e por isso ele é um remédio comercializado. As intervenções positivas também são assim, elas funcionam para a maioria das pessoas, na maioria dos casos. E o Tylenol, por incrível que pareça, dá alergia em algumas pessoas. Ou seja, tem algumas pessoas que determinada intervenção positiva ou outra não vai fazer diferença nelas, naquele contexto que ela está vivendo. E até aí tudo bem, né? A gente está falando de ciência, a gente está falando de uma proporção realmente que faz sentido, certo? Bom, daqui para frente a gente vai abordar nas próximas aulas muitas intervenções positivas que comprovadamente melhoram o bem-estar da gente. A gente se vê na próxima aula, então. Tchau, tchau!